Bom dia, amados. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Nesta manhã, eu venho aqui trazer uma palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Um certo homem, ele resolveu fazer a sua jornada, a sua caminhada, e ali ele pega a sua cruz, para que assim possa fazer a sua jornada. Juntamente com ele ali foi mais algumas pessoas. No primeiro momento que aquele homem coloca a cruz sobre os seus ombros, ele começa a caminhar e por um instante ele acha aquela cruz um pouco leve. E com o passar do tempo, com o passar dos minutos que ele foram ali caminhando, aquela cruz ela começa a ficar pesada. E ele começou a caminhar e a cruz pesando, pesando. Chega um certo momento que ele tira um pedaço daquela cruz. Ele pensava consigo, eu vou cortar um pedaço dessa cruz porque essa cruz está muito pesada, está machucando os meus ombros, eu já não estou andando tão rápido como antes. E ele então pega ali um serrote, corta um pedaço daquela cruz e agora coloca sobre os seus ombros e disse, agora está bem melhor, está muito mais leve, eu posso andar mais rápido, já não está machucando tanto os meus ombros como antes. E conforme ele vai andando, novamente a cruz começa a pesar, a cruz começa a ficar pesada de novo. E ele pensa de novo, olha, meus ombros já estão meio machucados e que essa cruz pesada aí que vai ficar mais pesada e eu vou demorar a chegar o meu caminho, o meu final do caminho, da minha jornada. E ele pega novamente o serrote e começa a cortar e corta novamente aquela cruz. E quando ele corta novamente aquela cruz, ele, agora sim dá para terminar de chegar a minha caminhada, a minha jornada. E ele começa a caminhar e vai caminhando, só que aqueles outros companheiros dele, nenhum deles corta a sua cruz. Nenhum deles, por um momento, extinguiu ou se pensou em cortar sua cruz. Só que chega um momento daquela caminhada que ele chega à beira de um abismo e não tinha outra passagem para passar. O caminho era passar por cima daquele abismo. E todos os seus ali companheiros pegam a sua cruz e colocam por cima daquele abismo. E passa, e do outro lado pega a sua cruz. E ele olhando para seus amigos, seus companheiros, fazendo aquele ali. Quando ele coloca a cruz não dava, porque ele havia cortado a cruz pelo menos 2 ou 3 vezes. Ele havia cortado a cruz. Então ele entendeu que aquela cruz, por mais pesada que estava, por mais que difícil que estava de levar aquela cruz, mas aquela cruz era o caminho, era a passagem para que ele pudesse passar por cima daquele abismo. Então ele não pôde passar. E é interessante, amados, que a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e no versículo 32 em diante, a Bíblia fala que Jesus, quando ele está ali indo para o caminho do Gólgota, Gólgota significa lugar de caveira, ou seja, lugar de morte. Jesus, quando ele estava indo ali, ele pegou uma cruz pesada, uma cruz que não era dele, uma cruz maior que a sua estatura, porque naquela época, quando ia se crucificar alguém, se fazia uma cruz do tamanho da pessoa, no tamanho exato, mas aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz tinha sido feita para Barrabás. E então eles pegam Jesus e começam a fazer com que Jesus carregue aquela cruz pesada, aquela cruz que não era para ele, no tamanho dele. E Jesus começa a carregar aquela cruz no caminho do Gólgota, sabendo que ele estava indo para um lugar a qual seria a sua morte. Colocaram coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Cada espinhos daquele era aproximadamente ali uns 7 centímetros, daria para perfurar
o crânio ou as próprias veias de Jesus. E Jesus, por nenhum momento sequer, Jesus abriu a boca para murmurar. Jesus, em nenhum momento sequer, ele abriu a boca para dizer está pesada. Jesus, por um momento sequer, ele quis olhar para trás e desistir, porque Jesus tinha esse poder de desistir, mas ele não quis. Aquela cruz estava muitíssimo pesada, querido. Aquela cruz, querido, estava o peso do meu pecado, estava o peso do seu pecado. Aquela cruz estava o pagamento, querido, pela minha vida e pela sua vida. Aquela cruz estava o pagamento de salvação. Aquela cruz estava o preço do resgate que estava sendo pago por mim e por você. O resgate para que eu e você pudesse adorar, para que eu e você pudesse buscar a presença do Senhor. Aquela cruz, querido, tinha preço da humanidade, tinha um peso da sociedade. Jesus, ele não desistiu, Jesus jamais desistiu daquela cruz, mesmo ela estando pesada, mesmo ela sendo difícil de carregar, mesmo Jesus tendo levado toda aquela chibatada com ponta de osso que cortava, que perfurava, poderia muito ali dar ali o sangue escorrendo ali sobre Jesus. Poderia muito dar uma hemorragia, mas Jesus, ele não desistiu. Ele foi até o fim, sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele acredita em você, ainda que a sociedade não acredite em você, ainda que o mundo não acredite em você, Jesus, Ele acredita, por isso que Ele não desistiu da cruz do Carvalho, por isso que Ele levou a cruz até o fim, é por isso que Ele diz para Deus, para nosso Pai, eu vou e vou trazer a tua igreja amada, o teu povo, o meu povo, porque eu vou trazer de volta, eu vou pagar o preço de sangue, o preço de cruz, o preço de morte. Jesus morreu na cruz do Carvalho sendo inocente, mas ele se fez pecador por mim e por você. Então não desista. Tá difícil, mas não desista. A luta tá grande, mas não desiste. Tá difícil, tá uma dificuldade. Não desiste. Jesus jamais desistiu de você. Ele jamais desistiu de você. Ele jamais desistiu de você. O preço já foi pago pela tua vida. Oh, aleluias. O preço já foi pago pela tua vida, pelos teus pecados. O preço já foi pago pela tua vida para que você pudesse ter salvação. Você tem hoje o livre acesso a Jesus, ao Pai, porque Jesus pagou o preço. Porque Jesus pagou o preço. Então para de murmurar, para de reclamar, começa a agradecer a Deus por tudo que Ele tenha feito na tua vida. Não desiste. Mas minha cruz está pesada. Mas está sendo difícil. Não desiste. Não desiste da tua cruz. A cruz é o caminho. A cruz é o caminho que te leva até a Deus. A cruz é o caminho que foi aberto para que você pudesse ter salvação, para que você pudesse ter livre acesso. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Por isso que Ele morreu na cruz do Carvalho por você. Ainda que as pessoas olhem para você e dizem que não tem mais jeito, ainda que você se sente que as pessoas não te amam, existe alguém que tem tanto poder nos céus e na terra, Ele te ama. Ainda que as pessoas olhem, não tem mais jeito, Jesus está dizendo para você, tem jeito porque eu paguei o preço. Tem jeito porque eu paguei o preço. A cédula que era contra nós foi rasgada. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu deixo essa palavra para você nesse dia de hoje, querido.
Espero que essa palavra, ela vai de encontro ao seu coração, ela vai de encontro ao teu espírito, e que você receba esta palavra. Peça a Jesus nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, eu não sei que hora que você vai ouvir. Peça a Ele para entrar na tua vida, no teu coração, para que Ele possa mudar a tua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre. Oh, aleluia, Deus. Tu és maravilhoso. Pai, vai de encontro a esta casa. Meu Deus, vai de encontro a esta família, meu Pai. Se é preciso, abala as estruturas, meu Pai. Meu Deus, mas toca sobre esta família, toca, meu Deus, sobre esse jovem. Meu Deus, toca, meu Pai, sobre esta pessoa que as outras pessoas não acreditam, mas o Senhor acredita, porque o Senhor pagou o preço. Muda, Jesus. Muda a história. Em nome de Jesus. Você que vai receber, meu querido, esta palavra. Se você que pode, compartilhe essa palavra com as outras pessoas. O mundo está precisando de ouvir a palavra de Deus. Compartilha. Compartilha. Em nome de Jesus.